atrairei para mim todo ser. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, Enche a minha vida com teu amor. move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. João 23 foi chamado Papa do Sorriso. Depois de Pio, o Papa Pio XII, ele foi eleito como Papa. E foi eleito como Papa de transição por causa da idade. Os cardeais, o colégio cardinalício, o elegeu em vista de outro Papa, mas o Papa Sorriso foi o Papa que impressionou o mundo e de certa forma, deu um novo norte à Igreja Católica. Primeiro por convocar um concílio. Ninguém esperava. Até então, o mundo estava sob a orientação do Concílio de Trento. Foi um concílio doutrinário. O concílio que a reforma de Lutero e a contra-reforma fez com que a igreja convocasse esse Concílio de Trento para consolidar e solidificar alguns dogmas da nossa igreja que Lutero devastou. E esse concílio, chamado Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, foi chamado o Concílio Pastoral. A segunda coisa que nos impressiona na vida deste homem, ele tem, de fato, um ministério riquíssimo e frutuoso, mas é quando, na primeira sessão, na abertura, ele com um gesto diz aos cardeais, até então aos príncipes da igreja, que abramos as janelas desta sala, da Capela Sistina, para que o novo sopro do Espírito Santo entre na igreja. A primeira coisa que ele diz. Então foi um concílio não apenas pastoral, mas foi um concílio também pentecostal. No sentido de Pentecostes. Lembremos lá os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, fala da vinda do Espírito Santo. Depois que ele disse isso, ele senta e olha para os seus irmãos bispos, que o Papa é um bispo, estando em Roma, mas é um bispo. Ele diz assim: meus queridos irmãos, precisamos nos converter. Vejam, homens já de idades avançada, homens que deram a vida, já estão no finalzinho da vida do ministério, e agora esse Papa, João 23, pede para que todos se convertam. Para dizer que a conversão leva a vida toda. Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou convertido. Por consciência e por honestidade. Sempre vai faltar alguma parte da nossa vida, alguma área do nosso corpo que nós não dominamos. E é preciso convertê-la para ser convertido na totalidade. Nós falamos da conversão do coração como centro de nós mesmos, da pessoa, do homem, da mulher. A terceira coisa que nos impressiona desse papado é justamente a palavra
italiana que ele usa, aggiornamento, que é informação. A igreja tem que estar no mundo, sendo parceira no mundo, atualizada, informada. Não tem que ser mundana, entrar no mundanismo que o Papa Francisco está alertando, mas tem que estar, de fato, antenada com tudo que acontece no globo, no cosmos, no universo, no planeta, no mundo. Ela está dentro do mundo. E ela tem que estar atenta para que a partir de Cristo as pessoas se convertam. O nosso evangelho é Jesus Cristo. Não é uma palavra morta. Não. Vejam. Nós estamos celebrando o tríduo de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas ela nos aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser, vos mandar. A alegria da mãe de Jesus é ver o seu filho honrado, é ver o seu filho glorificado, é ver o seu filho adorado. Ela mesma disse: doravante todas as gerações me chamarão de feliz, de bem-aventurada. Mas por quê? Por causa dela mesma? Por causa das suas qualidades? Por causa das suas virtudes? Não. Não vamos nos esquecer da segunda parte, daquilo que ela proclama. Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Nós a proclamamos, nós a veneramos, nós a honramos, porque o poderoso fez nela maravilha. E por isso, santo é o seu nome. Veja. Ela é para nós modelo, ela é para nós exemplo de adoração. Santo é o seu nome. E por isso que antes da consagração vem um cordeiro, que nós dizemos: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. É este culto agradável que nós o fazemos pela poderosa intercessão dos santos, sim, mas em especial, sobretudo, pela poderosa intercessão de Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de muitos títulos. Esses dias, até amanhã, com o título de Aparecida, que apareceu. Apareceu em um rio que não dava peixe, veja, no rio que não era o principal, e apareceu no anzol, na rede de pessoas simples, humildes, pobres. Pessoas, homens, 3 homens paupérrimos, muito pobres. Apareceu para dizer que ainda hoje, Nossa Senhora, a sua presença no Brasil, que ainda hoje Deus, que disse a Moisés, que ouviu e que viu o clamor do seu povo. E se Moisés não tomar providências, enquanto humano e homem comprometido com a humanidade, ele vai descer para defender o seu povo. Se nós, meus queridos irmãos e irmãs, não tomarmos providências dos absurdos que hoje estão acontecendo e continuam a acontecer, que parece que piores do que do tempo do povo de Israel, Deus vai descer. E vai descer e vem como juiz, porque ele já enviou. Antes, vejam, no tempo de Moisés, ele não tinha enviado o seu filho para converter a humanidade, para salvar a humanidade. Já enviou, ele já morreu. E ainda nós não nos convertemos. Ainda nós não tomamos tento.
Me desculpe dizer, nessa linguagem bem simples, a nossa ficha ainda não caiu. De milhares, de milhões de pessoas, a ficha não caiu ainda. Eu ouvi o clamor do meu povo. Ô padre, o senhor está falando na dimensão política? Sim, estou falando. Está falando na dimensão econômica? Sim, estou falando. Está falando na dimensão social? Estou falando de pobreza, de miséria. Mas, sobretudo, estou falando numa linguagem teológica religiosa. Que existe pobres e mais pobres que não têm Deus. Esta é a maior miséria. Não pobreza. É a maior miséria. Não temos nada, ainda não queremos ter Deus. Não temos nada, ainda não procuramos a Deus como nosso único bem, como a nossa única tábula de salvação. Vivemos, e aí o próprio povo sempre diz, como Deus dará. Não é? Ou seja, vivemos como Deus não existisse. Eu vivo por conta própria. Busco a minha sobrevivência. Busco as minhas alegrias, as minhas satisfações e as minhas felicidades. Nossa Senhora é aquela pobre que ela disse, eis a escrava, e a total dependente de Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Esse é o refrão que podemos rezar durante todo o dia. Sobretudo no dia de amanhã, já estamos em véspera. A oração canônica já nos coloca as primeiras vésperas de Nossa Senhora. Meus queridos irmãos e irmãs, a terceira dimensão desta homilia é do texto evangélico de hoje. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Atenção! Jesus não foi criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, porque curava dia de sábado. Aqui não é o sabático que está em discussão. Jesus não foi criticado porque os seus discípulos não jejuavam, como os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista. Vejam, Jesus aqui não foi criticado porque entrou no templo e expulsou os vendilhões. Não. Jesus aqui foi punido e criticado porque foi tido como exorcista do diabo, o exorcista do demônio. Perceberam? Ele expulsa os demônios pelo dedo dos demônios, de Beelzebu. E o próprio texto dá o significado da palavra Beelzebu, quer dizer príncipe dos demônios. Aquele que reina na terra e nos céus. Era essa a mentalidade. O príncipe dos demônios. Que Jesus está expulsando o demônio. Vejam. Jesus foi tido como um bruxo. Jesus foi tido como um satanista. Como aquele que não cultua a Deus. Aquele que não é o filho de Deus, mas pelo contrário, é filho do diabo. Expulsando o demônio pelo demônio. Um exemplo. Você procura uma casa de macumba para fazer o chamado trabalho e pega uma veste de uma pessoa, pega uma foto de uma pessoa, ou pega um bem de uma pessoa e faz o malefício para esta pessoa. E depois a pessoa sabe que foi feito o trabalho, a pessoa está sofrendo retaliações desses espíritos impuros e dessas entidades, porque, pasme, o espírito demoníaco é obrigado a vir fazer o malefício. Ele já faz
sem ser invocado, sem pedir. Imagine mandando. Não é? Aí a pessoa vai e procura a mesma casa, o mesmo satanista, o mesmo bruxo que lhe fez o mal. E as pessoas não pensam nem nisso. Porque o bruxo foi que fez o mal. Não foi a pessoa apenas que mandou, mas foi o bruxo também. E você vai lá como se fosse seu amiguinho para desfazer o trabalho que ele fez. Aí expulsar o diabo pelo dedo do diabo. Aí expulsar o demônio pelo dedo do demônio. Mas pasme, Jesus diz aqui no texto que o diabo ele não está contra ele mesmo. Se uma família estiver dividida contra ela mesma, o que acontece? Ela acabará, vai ser destruída. Se o esposo, depois de 20 anos, olha para a sua esposa como uma rival, como uma inimiga, ele vai destruir esse relacionamento. Veja. Se os pais olham para os filhos como seus inimigos, o relacionamento vai ser destruído. Se os filhos, portanto, olham para os pais como aqueles que inibem, que castram, que aprisionam, que não quer a sua felicidade, esse relacionamento vai ser destruído. Uma família destruída dentro dela mesma vai ser destruída. A sentença não foi de qualquer homem. A sentença foi de Jesus. Veja. Uma igreja, uma comunidade que não se entende, que os missionários batem cabeça, que os líderes vivem em confronto e conflito, vai ser destruída, não vai adiante. Nem tente. A gente vai dar murro em ponta de faca. A gente vai fazer buraco na água, que não consegue. Nem tente. É melhor você ir para uma pastoral, para um movimento, sair desta comunidade, mas nem tente. Ou mudar totalmente dos missionários. Que os entraves humanos, incompatibilidade humana. Os temperamentos não se unem. Vejam, por isso que Jesus vai dizer, se Satanás é dividido contra ele mesmo, ele vai se destruir. E Satanás é inteligente o suficiente para não ser inimigo dele mesmo. E o que nós aprendemos, qual é a lição que nós tiramos? Que tudo isso que esse povo, vejam, proclamam, pregam, é mentira. Venham para cá que eu tiro. É mentira, Jesus está dizendo no Evangelho. A ficha precisa cair. Então você vai uma vez, ele pede uma quantia, vai outra, pede uma quantia, e depois vai dizendo porque a coisa foi bem feita, não é? Está difícil, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, até tirar o último centavo. Até tirar, porque são charlatões. Vivem disso. Vivem disso. É o emprego, é a profissão dessas pessoas, infelizmente. Essas pessoas não temem nem ao diabo e nem temem a Deus. Essas pessoas não têm fé. Não têm fé. Essas pessoas não sabem que existe o céu nem o inferno. O Deus delas é o dinheiro. Quer o dinheiro e servir e ser feliz diante da desgraça dos outros. Porque o maior sofrimento, meus queridos irmãos e irmãs, não é o sofrimento psicológico. A depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia ou todos os transtornos. O maior sofrimento não é o sofrimento físico. A gente olha para uma pessoa com câncer, meu Deus do céu. Por que permites isso, Senhor? Vejam, o maior sofrimento não é esse, o maior sofrimento é o sofrimento espiritual. É o mundo preternatural. Aqui a ciência, os laboratórios estão na luta, na batalha por descobertas
para cada vez mais a gente chegue numa vida mais longa, longevidade. Mas no mundo espiritual, no mundo preternatural, não sabemos de nada. Até nós que estudamos, as pessoas fazem uma pergunta muito interessante: padre, quando é que eu vou ficar boa? Minha filha, meu filho, a gente não sabe. É Deus que sabe. É a vontade de Deus, é a sua misericórdia. Quanto a nós, façamos a nossa parte. E que parte? De oração. Continuarmos rezando, orando. Por isso que hoje nós temos uma graça, temos uma boa notícia. E qual é? Vejam, Jesus, quando conta essa parábola, um homem forte e bem armado, que guarda os seus bens, quem é este homem? Ele está falando do diabo. Ele é príncipe deste mundo. E pasme, tudo que existe no mundo ele tem como seu bem, até mesmo nós. Por isso que dizer que eu não tenho medo de ti, porque eu sou filho de Deus, eu tenho fé, e tu não tens poder contra mim. Nós desafiamos o diabo e nos pomos em combate contra ele. Agora é preciso, de fato, honrar as calças, os homens, as mulheres, as saias, para, de fato, ser perseverante na oração, porque existem alguns demônios que só são expulsos com o quê? Com oração e jejum. Orai e vigiai. E ele vai dizer: vem um homem mais forte do que ele e rouba o que ele tem. Quem é este homem? Ele está falando dele mesmo. É Jesus que veio. E com seu sangue precioso roubou os seus bens. Com o seu sangue nos lavou, nos redimiu, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Nossa Senhora, que ficou firme ao pé da cruz, que nos entregou o seu Filho. Ela mesma disse: quem sou eu para ser a mãe do meu Senhor? Ela sabia que não era apenas mãe, que era serva. Que o seu Filho Jesus não era só Jesus, era o Cristo, era o Messias, era o ungido, era Deus. E por isso zelou, fez de tudo para que ele levasse até o fim a missão que o Pai lhes deu. E qual é? Ir à cruz, morrer por nós, nos lavar, nos purificar com seu sangue e ressuscitar. Ela cumpriu a missão e ele também cumpriu a sua missão. Cabe a cada um de nós, neste mês extraordinário das missões, cumprirmos a nossa missão. Fazermos cada um pessoalmente, individualmente a sua parte, para que o coletivo, a comunidade, nós sejamos sinal da glorificação do reino de Deus que está entre nós. Para vocês o reino chegou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.